Bem-vindos a mais um vídeo de dicas do Treina Web. Meu nome é Elton Fonseca e eu vou mostrar como é possível realizar a criação de uma tabela na ativação de um plugin no WordPress e também como realizar o controle de versão da estrutura dessa tabela. Ok, eu já deixei aqui a estrutura básica do nosso plugin criada, então aqui estão os metadados do plugin para o WordPress reconhecer e aqui eu uso o Register Activation Hook para realizar essa ação quando o plugin for ativado. Aqui dentro eu passo como primeiro parâmetro o caminho e como segundo parâmetro aqui a função que será executada. Dentro dessa função eu preciso aqui importar a variável global que é a WPDB, que eu vou utilizar ela aqui. Então eu vou pegar primeiramente o nome da tabela. Então o nome da tabela eu uso essa instância aqui do WPDB, aqui passando a propriedade fix, que vai pegar ali o prefixo da tabela, e como segundo aqui eu passo o nome da tabela, eu concateno o nome da tabela que eu quero criar. Depois eu faço aqui o comando SQL de criação da tabela, então veja aqui que eu concateno o nome da tabela com o resto do create table, e por fim eu carrego aqui esse arquivo necessário para fazer essa ação, para utilizar o dbdelta, e aqui eu passo para o dbdelta a consulta SQL. Basicamente com isso, quando nós ativamos o nosso plugin, ele já faz a criação dessa tabela. Olha aqui o nosso banco de dados com as tabelas padrão do WordPress. Agora vamos ativar o nosso plugin. Então aqui está ele. Eu vou vir aqui e vou fazer a ativação dele. Prontinho. Vamos conferir se a tabela foi criada. Vou aqui em Database, vou só dar um refresh nas tabelas e aqui está a nossa tabela WP Aluno com a estrutura que nós criamos. O problema é que se nós mudarmos agora a estrutura dessa tabela, por exemplo, colocando aqui estado, né, uma nova coluna como varchar de 100, não, 100 não, né? Varchar de 2. Ok. Se eu vier aqui salvar, vier aqui novamente e só recarregar a tela, né? Recarregar o WordPress. Se nós entrarmos aqui novamente, sairmos aqui da tabela e entrarmos novamente, ele não vai ter aqui a nossa coluna estado. Então nós temos que fazer um controle de versão e chamar uma nova ação ali do WordPress. Como que nós fazemos isso? Primeiramente aqui eu vou definir uma constante. Então eu vou colocar aqui define e vou definir aqui a constante versão aluno, que será a versão da tabela. Então eu vou colocar aqui a versão inicial dela como 0.0.1, ok? Aí, aqui dentro da função que faz a criação da tabela, no final aqui, eu vou adicionar aqui uma configuração na tabela de opções do WordPress. Então eu vou colocar aqui, vou usar a função update option, para ele gravar dentro da tabela de opções do WordPress, essa configuração que vai ser a versão da tabela alunos. Aluno. Ok? E vou passar aqui como segundo parâmetro a minha constante que eu criei em cima. Então, aqui, versão aluno. Ok. Então, agora, quando eu realizar a criação da tabela, por padrão, eu já estou gravando no banco de dados do WordPress, dentro da tabela de opções, a versão do WordPress. Vamos fazer um teste? Eu só vou remover aqui essa linha, que é o estado, né, que nós criamos aqui depois. Vou entrar aqui e vou apagar essa tabela. Prontinho. Vou voltar aqui, desativar o plugin e ativar novamente. Se nós olharmos aqui agora, novamente dentro do banco de dados, se formos aqui atualizar, a tabela aluno está aqui. E também aqui dentro de WP Options, nós temos aqui gravado a versão da tab aluno, que é 1.0.0. Agora, só o que eu tenho que fazer é realizar aqui uma outra ação e verificar se realmente teve uma atualização nessa versão. Então eu vou criar aqui uma função chamada tw update
check. E aqui nessa versão eu vou fazer nessa função eu vou fazer o seguinte: eu vou verificar aqui se a versão que eu tenho gravada ali na tabela de opções ela é diferente da versão que eu tenho gravada na constante. Então eu vou pegar aqui o que nós criamos lá na opção, né? Então versão da tabela alunos, e vou verificar aqui se ela é diferente da minha constante versão aluno. Se for diferente, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função criar tabelas, que é a função que está fazendo o nosso trabalho ali. Prontinho, agora eu vou chamar ela toda vez que o plugin for carregado. Então eu vou usar aqui addAction para adicionar uma ação. Vou chamar aqui a ação responsável por isso. E por final aqui eu vou passar a minha função, que é aqui a função tw update check, certo? Eu passo aqui. Então agora, toda vez que o plugin for carregado, ele vai verificar se essa versão é igual à versão que está no banco. Se não for, ele atualiza aqui a tabela conforme nós precisarmos. Vamos lá, fazer o seguinte teste aqui. Eu vou recarregar aqui a página. Então eu recarreguei aqui. Vamos olhar aqui a estrutura da tabela alunos. Note que aqui ela continua a mesma coisa. Vamos alterar aqui, adicionando aqui o estado. Vou atualizar aqui a WordPress novamente e vou conferir no banco de dados. Ele não vai ter criado. Agora vamos aqui mudar a versão da tabela para 2.0 para ele poder criar aqui a nossa coluna estado. Ok? Então agora eu vou voltar no WordPress, atualizar novamente a página. Feito. Agora vamos voltar aqui no nosso banco de dados, recarregar a tabela e veja que eu tenho a coluna estado. Ou seja, toda vez que nós alterarmos aqui algo na tabela, basta nós alterarmos aqui a versão da tabela aqui na nossa constante versão aluno, que automaticamente ele vai comparar aqui e se tiver uma diferença ele vai rodar a função de novo e atualizar a estrutura da tabela. Basicamente era isso. Fique à vontade para conhecer os nossos cursos de WordPress do TreinaWeb e até a nossa próxima dica.